Muito bem, queridos, na aula de hoje vamos falar acerca da veracidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia que nós temos, ela é verdadeira, ela é digna de confiança. Dá para a gente entender a Bíblia como palavra de Deus e dar a ela a devida credibilidade? Bom, então para abordar esse assunto, eu já peço que você pegue papel e caneta e tome nota, pause o vídeo daquilo que nós vamos ensinar nessa aula. Bom, a Bíblia é um documento, e se é um documento histórico, é confiável? Isso que a gente vai ver, esse tópico e alguns outros nesta aula. A Bíblia é um documento histórico confiável. Por que histórico? Porque relata muitos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais de um povo que viveu na história de fato. Mas esse relato, ele é confiável? Bom, quando falamos sobre a veracidade da Bíblia, uma das primeiras perguntas que vai surgir para mim e para você, como é como eu vou saber o que temos hoje foi aquilo que foi escrito originariamente? Como que essa reprodução que eu tenho da minha Bíblia, o que está escrito aqui está igual ao original? E a resposta está, de maneira impressionante na preservação dos manuscritos bíblicos. Esses manuscritos foram, cópias dos originais feitas à mão, muitas das vezes, palavra por palavra. Nós temos aí o trabalho dos copistas, que vão fazer isso muito bem. Na época de Jesus, nós temos o trabalho dos escribas, que também vão preservar o Antigo Testamento. E esta tradição de copiar a lei de Deus vai dar legitimidade para que a Bíblia que nós temos hoje ela seja fidedigna à Bíblia lá do primeiro século da igreja, do segundo século. O Novo Testamento, por exemplo, ele tem cerca de 5.800 manuscritos gregos conhecidos, além de outros manuscritos em outras línguas, no latim, que é a Vulgata Latina, no siríaco, na língua copta. Então, há um trabalho evidenciado muito grande de preservação e cópia dos escritos bíblicos. Isso nos permite comparar com cópias entre si de diversos manuscritos e reconstruir e ter uma precisão mais original acerca do texto. Para termos uma ideia mais clara, nós temos a obra de Homero, como a Ilíada de Homero, que tem cerca de 600 cópias, 600 manuscritos. Platão tem menos de 10 cópias das obras de Platão, e mesmo assim ninguém questiona acerca da veracidade desses escritos. Mas muitos se levantam para querer questionar sobre a veracidade da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. O F. Bruce, que é um estudioso acerca do processo de formação do cânon, ele vai falar acerca do Novo Testamento o seguinte: não há corpo de literatura do mundo antigo tão bem atestado quanto o Novo Testamento. Não há uma quantidade de livros tão bem reproduzido, é, do Novo Testamento como de outros livros. Então o F. Bruce ele dedica grande parte da sua carreira teológica, da sua obra, a trazer essa construção do Antigo e do Novo Testamento. E ele vai falar que não há corpo de literatura no mundo antigo tão bem atestado quanto o Novo Testamento. Nós temos outras obras de outros autores, mas o Novo Testamento é aquele que está melhor documentado. E mesmo assim, muita dúvida se levanta acerca da Bíblia, porque as palavras da Bíblia, queira ou não, nos chamam para uma mudança. E mudança no ser humano dói. Então é melhor descredibilizar do que mudar, não é verdade? Isso significa que, se formos usar critérios históricos justos, a Bíblia merece muito mais credibilidade e confiança do que qualquer outro documento antigo. Os fatos, os achados arqueológicos vão comprovar os relatos bíblicos. Eu não vou colocar aqui todos, mas só para a gente ter uma noção. Se, além dos manuscritos, a gente pudesse
ter provas físicas de escavações, de achados arqueológicos que confirmariam aquilo que está escrito na Bíblia, isso daria muito mais legitimidade à nossa fé. Por exemplo, nós temos essa inscrição achada numa pedra sobre Pôncio Pilatos, achada lá em Cesareia Marítima. Durante muito tempo, céticos que tentavam descredibilizar o relato bíblico, principalmente dos evangelhos, diziam que aquilo era uma invenção que não dava para comprovar, nem ao menos o governo que dominou a Judéia durante o primeiro século. Mas em 1961, essa pedra ela foi descoberta com o nome e o título Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, o que dá muito mais credibilidade ao relato, comprovando aquilo que Lucas já havia escrito, que quando ele se refere a Pilatos como governador romano, e que o Pilatos ele governa, ele é enviado de Roma para governar a Judéia durante o reinado de Tibério César. Ou seja, o relato de Lucas bate fielmente com o achado arqueológico. Outro achado impressionante foram os manuscritos do Mar Morto, achados a partir de 1947. Esses manuscritos, também conhecidos como rolos do Mar Morto, são uma coleção de textos e fragmentos encontrado nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, na atual Cisjordânia, entre 1947 a 1956. E essa descoberta ela foi feita primeiramente por pastores que estavam na região, beduínos que entraram ali nas cavernas, e depois uma equipe arqueológica foi comprovar esses achados. Esses manuscritos vão incluir cópias antigas da Bíblia hebraica, a Taná, e, e vão ter outros textos de um ramo do judaísmo que são os essênios, que vão ter aqueles que vão levar a autoria pela preservação desses achados, desses escritos lá do Mar Morto. Eles viviam na região de Qumran, então muito provavelmente eles tinham o hábito de copiar a lei de Deus. Eles eram comunidades isoladas de Jerusalém, da metrópole, e ali no deserto, naquela vida ascética, eles tinham, ao que tudo indica, a prática de copiar a lei de Deus. E graças a essa prática foram achados esses manuscritos. Esses achados comprovam que o que tínhamos de escritura até o século XX, 1900, foi muito bem preservado e transmitido, porque nós temos cópias das cópias dos originais. Só que aí a gente acha um original, ou uma cópia mais próxima do original, melhor dizendo, que são essas cópias dos essênios lá de Qumran, no atual território da Cisjordânia. E quando vai fazer uma comparação do que nós já temos no século XX com esses achados arqueológicos lá de Qumran, que são as cópias, os manuscritos do Mar Morto, nós vemos que há uma semelhança muito incrível. Claro, divergindo uma pontuação ou outra, mas grande parte está muito bem solidificado. Não há divergência teológica ou doutrinária daquilo que nós já tínhamos de escritura até o século XX e daquilo que foi achado a partir de Qumran em 1947. Então, isso mostra a veracidade da Bíblia, que além de nós termos a tradição que vem copiando os escritos bíblicos, agora nós temos fontes muito próximas das originais que também relatam a mesma coisa que nós já tínhamos. Então, esse achado arqueológico dá muito mais legitimidade aos escritos bíblicos. Muitos lugares mencionados nas escrituras, por exemplo, que antes se duvidavam de terem existido, como a cidade de Jericó, os muros de Jerusalém do tempo de Neemias, foram confirmados por escavações arqueológicas. A arqueologia, longe de contradizer a Bíblia, ela acaba sendo uma aliada, comprovando os relatos bíblicos de maneira geral. E nós temos também outro fator altamente impressionante, que é a unidade e a coerência das escrituras.
A Bíblia, ela é um livro de cerca de 1500, 1600 anos, escrita por cerca de 40 autores diferentes, entre reis, profetas, camponeses, médicos, pescadores, coletores de impostos, historiadores. Ou seja, uma ampla gama de pessoas ajudaram, contribuíram nos escritos bíblicos. Cerca de 40 autores em três continentes diferentes, Ásia, África e Europa, falando cerca de três idiomas diferentes: hebraico, aramaico e grego. E adivinha? Não há nenhuma contradição interna, não há uma divergência interna. É um livro que, apesar dessa diversidade toda, consegue manter uma mensagem coesa do começo de Gênesis a Apocalipse. Nós temos em todos os livros da Bíblia essa questão lógica, esses temas centrais: o problema do pecado que afasta o homem de Deus, a necessidade desse homem ser redimido por Deus, a promessa e a chegada de um Messias, a oferta de salvação pela graça e o chamado a uma vida de comunhão com esse Deus. São temas centrais que estão desde Gênesis a Apocalipse, por cerca de 40 autores diferentes, em três continentes diferentes, com três línguas diferentes, no intervalo de 1500 anos. Não dá para dizer que é coincidência. Imagina eu e você juntar 40 autores de diferentes países, de diferentes línguas, e cada um com sua cosmovisão, e pedir que escrevam um livro sem se contradizerem. Não tem como. É humanamente impossível. E, no entanto, é isso que nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus. Mesmo com diferentes estilos literários e contextos, há uma harmonia impressionante, como se um único autor estivesse escrito tudo aquilo, por meio do homem. E esse único autor, já digo para você, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é por isso que, apesar das muitas mãos que escreveram, há uma mente divina guiando o escritor, guiando a mensagem. Nós temos também as evidências das profecias que foram cumpridas nos textos bíblicos. Outro ponto poderoso que comprova a veracidade da Bíblia é o cumprimento das profecias, que são profecias específicas e detalhadas. Não são, são algo que são profecias documentadas há séculos antes dos acontecimentos existirem. Temos profecias cerca de 700 anos antes de Jesus falando acerca de Jesus, diferentemente das previsões que nós vemos por aí, previsões vagas, esotéricas, de horóscopo. As profecias bíblicas, elas são claras, verdadeiras e verificáveis. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias sobre o Messias. Em todas essas profecias foram cumpridas em Jesus de Nazaré. Eu coloquei algumas para vocês aqui. Miqueias 5, verso 2 diz que o Messias nasceria em Belém, e foi exatamente ali onde Jesus nasceu. Jesus não havia nascido, ele não poderia escolher nascer em Belém. Isaías 53 fala do servo sofredor que seria rejeitado, ferido pelas nossas transgressões e que morreria em favor do seu povo 700 anos antes de Jesus. Salmos 22 descreve como alguém sendo transpassado nas mãos e nos pés, zombado, cercado pelos inimigos, tudo isso antes de existir a crucificação romana, antes de ter a invenção da crucificação romana, antes de ter o Império Romano. E tudo isso foi cumprido. O matemático Peter Storner, ele fez um estudo sobre a probabilidade de apenas oito dessas profecias se cumprirem em uma única pessoa por acaso. E olha a conta que ele chegou estatisticamente falando. Seria de 1 vezes 10 elevado a 21. Isso é o número 1 seguido de 21 zeros. Essa seria a probabilidade, ou seja, algo totalmente improvável, impossível, se não fosse Deus guiando a história. Jesus não forçou o cumprimento de nenhuma profecia, ele não escolheu aonde ele iria nascer, não tem como. Ou o modo que ele iria morrer. Tudo isso aconteceu conforme já estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. Isso mostra que a Bíblia não é um livro qualquer, mas ela é um livro que carrega
a assinatura divina, a inspiração do próprio Deus. Nós temos também a veracidade que nós podemos atestar pelo testemunho dos primeiros cristãos. Um dos maiores argumentos a favor da veracidade da Bíblia é a atitude desses primeiros cristãos, os apóstolos, os discípulos, e que eles afirmavam algo totalmente extraordinário, que viram Jesus ressurreto, ressuscitado. Agora, imagina comigo, pensa comigo o seguinte: se fosse mentira, eles teriam ganhado o que com isso? Fama, riqueza, poder? Obviamente que não, mas muito pelo contrário, esses apóstolos, em nome desse Cristo ressuscitado, eles sofrem perseguição, morte, são torturados, eles foram para prisões. O que eles ganharam com isso? Absolutamente nada de bom desse mundo. Quase todos os apóstolos, quase todos, morreram de forma brutal. A história da igreja, a tradição vai contar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, a gente vê lá em Atos 12, foi decapitado. Tomé perfurado com lanças. Paulo, a história da igreja também vai contar acerca de Paulo, depois de ser espancado e apedrejado e preso, foi também decapitado. Que lucro que eles teriam, que fama que eles teriam, alegando uma história que foi uma farsa. Se essa história não tivesse sido real, eles não tinham entregues a sua vida. Eles não tinham padecido por esse Cristo ressurreto. E por que todos eles mantiveram o mesmo testemunho até o fim? Se a história fosse uma farsa da ressurreição, não haveria por que os discípulos, os apóstolos e os seguidores de Jesus darem a sua vida. Dariam a sua vida, seriam torturados, presos, mortos por causa de uma farsa? Muito improvável, né? Ninguém morre por algo que sabe que é inventado. Não tem como. Então, logo, pelo testemunho ocular desses primeiros discípulos e apóstolos, a gente tem muito mais credibilidade nos escritos bíblicos. Além disso, esses homens não apenas pregaram e anunciaram o Cristo ressurreto, as boas novas, o Evangelho, eles escreveram acerca de Jesus. Seus escritos se tornaram parte do Novo Testamento. Textos escritos por testemunhas que presenciaram com seus olhos e conviveram com o próprio Senhor Jesus. Eles passam essa vivência, esse ato de enxergar, de viver, de caminhar com Cristo, eles relatam por escrito. E esse relato chega até nós. E esse relato totalmente digno de confiança, como a gente já vai ver aqui, alguns historiadores que vão alegar essa dignidade dos evangelhos de confiança como biografia acerca da vida de Jesus. Lucas, por exemplo, ele vai iniciar o evangelho que ele vai relatar da vida de Jesus, dizendo que investigou tudo cuidadosamente com os que estiveram desde o princípio. Lucas não é uma testemunha ocular, ele é um médico e que faz um trabalho de um historiador também. E ele vai dizer que investigou tudo cuidadosamente com os que estiveram desde o princípio. João afirma no seu evangelho o seguinte: o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso anunciamos. Um relato fidedigno. Um relato que traz credibilidade. Por isso que é muito mais digno confiar nas escrituras. Esse tipo de linguagem deixa claro que eles não estavam passando mitos, relatando mitos, ficção, mas estavam relatando experiências reais. O testemunho dos primeiros cristãos é um forte argumento de que eles não estavam promovendo uma farsa, mas estavam anunciando a verdade. Eles estavam dispostos a morrer para não negar a fé em Cristo. E isso traz muito mais credibilidade ao texto bíblico.
E fato sem dúvida que a Bíblia mostra que ela é verdadeira, que ela é real, como palavra de Deus, é a transformação que ela provoca na vida das pessoas. Talvez o argumento mais visível da veracidade da Bíblia, da palavra de Deus, seja que ela transforma vidas. Ao longo da história, milhões de pessoas de todas as nações, quase todas as culturas, classes sociais e épocas tiveram suas vidas completamente transformadas, mudadas pelo poder da palavra de Deus. E não estamos falando apenas de um comportamento externo. A Bíblia ela alcança o interior da pessoa, muda pensamentos, cura traumas, dá propósito, restaura famílias, quebra vícios, tira pessoas do fundo do poço. Quantas pessoas já disseram, eu e você já ouvimos, eu estava perdido, sem sentido, mas eu conheci a palavra de Deus e tudo mudou. A Bíblia não é só um livro para ser estudado, mas é um livro que nos chama a vivê-lo. Em Hebreus 4, verso 2, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela confronta, consola e encoraja. Deus nos revela quem somos e quem Ele é por meio da Sua palavra. Ele mostra o caminho para a salvação por meio de Jesus, que está relatado nas Sagradas Escrituras. Claro que Deus ele é muito maior do que a Bíblia, mas tudo que nós podemos conhecer acerca de Deus está na Bíblia. E é por isso que a Bíblia ela não sai de moda, por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada ou contextualizada. Você pode proibir, queimar, censurar, mas a palavra de Deus ela sempre volta. Porque não é só uma letra de papel, é a voz de Deus falando ao coração do homem. E talvez o maior milagre não esteja nos manuscritos antigos, nos achados arqueológicos, mas em ver alguém que estava perdido encontrando um novo rumo. Confiabilidade histórica dos evangelhos. Um discípulo do apóstolo João, Papias de Herápolis, ele vai viver ali no século I até o século II, de 60 a 130 depois de Cristo, ele vai escrever a exposição dos ditos do Senhor, exposição das palavras do Senhor, embora fosse uma obra que não temos a sua completude, ela foi preservada em parte pelo historiador Eusébio de Cesareia, lá no IV século. E olha que Papias fala acerca do evangelho do Senhor Jesus que Marcos relata. Marcos, tendo sido intérprete de Pedro, escreveu com exatidão tudo o que recordava, embora não em ordem do que Cristo disse e fez. Uma fonte primária, que foi discípulo direto do apóstolo João, confirmando a veracidade do Evangelho segundo Marcos. Papias, então, vai confirmar a transmissão fiel do relato apostólico e reconhece que os evangelhos tinham uma origem direta dos apóstolos, dos primeiros apóstolos. Outro um dos grandes defensores da fé cristã é Justino o Marte. Ele é um filósofo muito convicto e ele vai escrever tratados de defesa da fé para o cristianismo perante as autoridades romanas. Ele chama os evangelhos de memória dos apóstolos. Ele vive a partir do século II, entre 100 a 165 depois de Cristo, e ele chama os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de memória dos apóstolos e eram lidos regularmente nos cultos. Os apóstolos, em suas memórias, chamadas evangelhos, nos deixaram o que lhes foi mandado. Ou seja, uma fonte também primária, além da fonte apostolar, trazendo a veracidade dos escritos do Novo Testamento, dos evangelhos. Já no segundo século, os evangelhos, então, há uma evidência muito grande que já eram reconhecidos publicamente, porque eles eram lidos publicamente, como relatos históricos e tidos como escritura sagrada. Como a Bíblia escrita, então, há milhares de anos, ainda é válida para os dias de hoje? É uma pergunta muito sincera que
qualquer um pode se fazer uma Bíblia que foi escrita há muito tempo atrás, num tempo bíblico, como é que ela vai se comunicar ao nosso mundo atual hoje? Isso é o chamado distanciamento hermenêutico. Mas como superar então esse distanciamento? Antes de tudo, é preciso compreender o que foi dito, para quem foi dito e como foi entendido à época. Então, isso exige ferramentas, como o estudo das línguas bíblicas, da cultura, da geografia, da política, da sociedade daquele tempo. Um bom comentário bíblico, uma boa Bíblia de estudo vai te ajudar quanto a isso. Quando entendemos o significado original, conseguimos extrair princípios que são eternos e aplicá-los de forma relevante para os dias de hoje. Um exemplo prático que nós temos é em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala sobre o uso do véu para as mulheres na congregação. Hoje nós não vemos essa prática aqui no mundo ocidental, porque entendemos, e por que a gente não vê? Porque a gente entende que isso era algo para o contexto da época. Tanto os judeus como os greco-romanos, eles tinham essa concepção que a mulher de autoridade, a mulher de valor, a mulher que demanda um respeito, ela cobria a cabeça com véu. E o apóstolo Paulo traz isso para dentro da igreja. A mulher de respeito, ela vai cobrir a cabeça com véu. Hoje, no mundo ocidental, não faz tanto sentido assim, né? Mas remetia à honra da mulher que era casada, essa cobertura de véu. Logo, o princípio que Paulo queria preservar era de uma mulher de respeito. A mulher casada era de respeito e não necessariamente o uso puramente do véu em si. Na cultura ocidental atual, esse símbolo já não comunica mais a mesma realidade que o apóstolo Paulo comunicava ao seu tempo. Por isso, o princípio ainda permanece, que é a mulher ser honrada, mas a aplicação do uso do véu em si não permanece mais. Ou seja, nós temos o princípio, mas a aplicação física de um véu sobre a cabeça não faz mais sentido à luz da nossa sociedade. Nós mantemos o princípio da mulher ser honrada, mas não faz mais sentido o ato cultural de cobrir a cabeça com véu. Então, a Bíblia ela foi escrita há muito tempo, mas trata de realidades humanas que nunca mudam. Por exemplo, a questão do pecado. Desde Gênesis até Apocalipse, o ser humano é constantemente tentado em três desejos: poder, reconhecimento e prazer. Esses impulsos vão atravessar culturas e épocas. Isso não vai sair de acordo com a cultura. Porque entra cultura, sai cultura, o homem é sempre tentado nessas questões e em outras também. Eu só abordei aqui somente três. A palavra de Deus, com a sua sabedoria eterna, continua sendo a única luz capaz de revelar a verdade sobre o coração humano. Por isso que a palavra de Deus não precisa ser atualizada. É claro que existem costumes, usos e costumes da época de cada autor, mas nós temos que ver, como a questão do véu, o princípio por trás do costume, não puramente o uso do véu em si. Tá bom, queridos? Então ficamos aqui. Foi um prazer essa aula e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.